Eu me chamo Marco. E a vida me deu um atalho. Na minha cidade, o sobrenome vale mais que a conta bancária. Eles não se misturam. Eles se casam entre si. Seus clubes, seus campos de golfe, seus jantares de gala são mundos à parte. E eu sonhava com isso. Não apenas com o dinheiro, mas com o status, com a aceitação, o reconhecimento que a minha família jamais teve. E então, aconteceu. Naquela noite de sábado, minha vida virou de ponta cabeça. Eu estava sentado na minha velha poltrona de tecido desfiado, assistindo à televisão. Os números da Mega Sena. 08. Meu estômago deu um nó. 14. O coração disparou. 26. Minha mão tremeu segurando o bilhete. 31. Eu mal conseguia respirar. 44. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. 52. Foi um grito que não saiu da garganta. Um tremor que tomou conta do meu corpo. Eu não podia acreditar. A euforia foi tão grande que eu quase desmaiei. Eu, que sempre fui um Zé Ninguém, um homem comum. O dinheiro. Meu ingresso para o paraíso. Meu passaporte para o mundo deles. Nos meses seguintes, minha vida se tornou uma corrida desenfreada. Contratei os melhores corretores, comprei uma mansão na colina, a poucas casas de distância da família Almeida e Prado, os reis da sociedade local. Gastei milhões em um carro que não sabia dirigir e em relógios que não sabia usar. Fiz festas extravagantes, com chefes renomados e garçons com luvas brancas. Eu pensava que o dinheiro me tornaria um deles. Mas eu estava enganado. Em todos os eventos, em todos os salões, eu me sentia como um intruso. Eles me olhavam como se eu fosse um objeto de curiosidade, um alienígena que por acaso tinha uma fortuna. As risadas paravam quando eu me aproximava. Os cumprimentos eram frios. Em um jantar de gala, um dos Almeida e Prado me ignorou completamente durante a conversa, falando apenas com a pessoa ao meu lado. Era como se eu não existisse. A gota d'água foi na minha primeira festa de caridade, na qual doei mais do que todos eles juntos. A senhora Almeida e Prado se aproximou, me olhou de cima a baixo com um sorriso sarcástico e disse com uma voz doce e venenosa que o dinheiro não compra a história. Ela disse que eu não tinha o puro sangue de um verdadeiro milionário, que eu era apenas um recém-chegado, um arrevista. Ela disse que eu podia comprar a mansão, o carro e as joias, mas eu nunca compraria o respeito. E que eu deveria me contentar com as minhas posses e não tentar comprar um lugar na mesa deles. Eu pensei que o dinheiro me daria o que eu queria, mas eu estava errado. Ele me deu uma prisão. Agora meu objetivo não é só o dinheiro. Meu objetivo é a aceitação. Eu vou invadir o mundo deles. Eu vou provar que o sangue não importa. O que importa é a minha vontade. E eu vou conseguir. Custe o que custar. Eu não vou ser apenas o bilionário que ganhou na loteria. Eu serei o bilionário que o puro sangue não conseguiu parar. Agora, minha fortuna não era mais sobre luxo. Era uma arma. A aceitação se tornou meu único objetivo.
e a humilhação que eu senti na festa da senhora Almeida Prado me deu uma determinação que o dinheiro jamais poderia comprar. Eu me afastei das festas extravagantes e da exibição barulhenta de riqueza. Eu parei de tentar ser um deles e comecei a estudá-los. Eu me tornei o fantasma na minha própria mansão, passando meus dias em silêncio, lendo a história de suas famílias, seus gostos, seus hábitos e suas fraquezas. O que eles chamavam de puro sangue era, na verdade, uma teia de favores, dívidas e segredos. Eu descobri que o filho caçula dos Cavalcanti, o Arthur, um jovem herdeiro da terceira geração, era a ovelha negra da família. Ele era imprudente com o dinheiro, viciado em jogos de azar e desesperado por uma oportunidade de provar o seu valor. Ele vivia de mesada, mas suas dívidas eram um segredo guardado a 7 chaves. Ele era o meu alvo perfeito. Ele era a porta que eu precisava. Eu não abordei diretamente. Eu criei uma situação. Naquele sábado, Arthur estava em um cassino subterrâneo no centro da cidade, apostando alto. Ele estava perdendo. A sorte parecia tê-lo abandonado. Eu o observei de longe, e quando ele fez a aposta final, uma aposta desesperada para cobrir todas as suas dívidas, eu agi. Eu me sentei à mesa, coloquei a mão no ombro dele e sorri. Você não vai ganhar, garoto. Você não está no seu dia de sorte. Eu sou. Eu o desafiei. Ele, claro, aceitou. Minhas apostas foram calculadas e eu ganhei. Ele ficou furioso, me chamou de trapaceiro, de um arrevista sem educação. Eu não o rebati. Em vez disso, eu peguei o meu casaco e, antes de sair, olhei nos olhos dele e disse: Você está em apuros. A sua família não vai te ajudar, mas eu posso. Eu posso apagar todas as suas dívidas e te dar a chance de recomeçar. Em troca, você me apresenta aos seus amigos, não como um favor, mas como um aliado. Pense bem. 2 semanas depois, ele me ligou. A voz dele estava cheia de vergonha, mas havia um tom de necessidade. Ele aceitou a minha oferta. A minha estratégia estava funcionando. Ele me convidou para a festa de noivado de sua irmã, o evento mais exclusivo e fechado da temporada. O tipo de lugar onde o meu tipo jamais seria convidado. Eu não estava apenas comprando um ingresso. Eu estava comprando um lugar na mesa deles. Mas eu sabia que a minha luta ainda não tinha acabado. Eu estava prestes a entrar na cova dos leões. E eu estava pronto. A festa de noivado da filha de Arthur era tudo o que eu havia imaginado e mais. Não era um evento, era uma exibição de poder. Os salões eram gigantescos, os lustres de cristal pareciam estrelas suspensas, e cada pessoa ali era a personificação do que eles chamavam de tradição. Eu entrei ao lado de Arthur, que estava pálido e nervoso. Ele me apresentou aos seus amigos com uma voz hesitante. E eu percebi que, para eles, eu era apenas o cara que havia salvado o Arthur. Eu era uma ferramenta, não um igual. E então, ela apareceu, a senhora Almeida Prado, com sua voz doce e perigosa. Ela me viu e um sorriso se formou em seu rosto. Não um sorriso de boas-vindas, mas um de predador. Ela se aproximou e o círculo de pessoas ao nosso redor se expandiu. Era a hora do show. Arthur, meu querido, vejo que trouxe um novo amigo. Pensei que não viríamos mais os novos ricos por aqui depois de alguns incidentes. A indireta era para mim. Ela estava tentando me humilhar na frente de todos. Ela me perguntou sobre o meu pedigree, a minha árvore genealógica. Ela estava me testando, me humilhando, provando que o dinheiro não me fazia um deles. Mas eu não me abalei. Eu sorri. O sorriso mais sincero que eu podia dar. E eu respondi em voz alta, para que todos pudessem ouvir. A minha família não tem um brasão, senhora Almeida Prado. Mas o que meu dinheiro fez foi um favor para a sua. Afinal, as dívidas de Arthur eram consideráveis. E eu tenho certeza que um escândalo de jogos de azar e falência não seria bom para
tradição da família de vocês, não é? Um silêncio pesado tomou conta do salão. A cara de Arthur ficou branca. Os olhos da senhora Almeida Prado, que antes eram de desdém, se encheram de ódio. E, mais importante, de medo. A coroa de poder dela se quebrou por um momento e todos viram a rachadura. Eu não fui apenas um novo rico que ganhou na loteria. Eu era um deles, um predador. Eu sabia os segredos deles. Eu era mais perigoso do que eles jamais poderiam imaginar. Ela forçou um sorriso e o ódio em seus olhos se transformou num respeito frio. Ela estendeu a mão para mim e a apertou. E na sua voz não havia mais o tom de desdém, mas uma aceitação resignada. Ela sussurrou para mim: "Bem-vindo ao nosso mundo." Eu não precisei dizer mais nada. A partir daquele momento, eu não era mais o arrivista. Eu era o novo predador. Eu tinha o meu lugar na mesa. Mas a vitória teve um gosto amargo. Eu passei anos sonhando com aquele momento, com aquela aceitação. E agora eu tinha o que queria, mas percebi que a festa era fria. As amizades eram superficiais. E a aceitação era apenas um acordo de paz com um novo inimigo. Eu havia entrado no mundo deles, mas eu estava mais sozinho do que nunca. Minha missão estava completa, mas minha vida, ela parecia ter ficado mais vazia do que antes.